Bom dia, André. Bom dia, Bom amiguinho. dia. Bom dia. Ainda vai precisar das jujubas? Sobrou jujuba ainda aí? Não. Não sobrou jujuba? Não. O que Bom dia. O que aconteceu com a jujuba? Como assim, tio? Eu comi, tio. Tio, a minha jujuba, meu irmão pegou o último pacotinho. O resto ficou aqui. Só que acho que já comeram e jogaram fora. Não, tá jóia. Eu vou usar a ideia da jujuba hoje ainda. Eu só tenho o que a gente fez aqui. Ah, você guardou os modelinhos? Eu vou usar os modelinhos que você guardou aí. Ô, tio, o meu tava indo com formiga e eu não pude ficar. Tá bom. Eu guardei dentro de um pacote. Vale nota isso? Não, é para poder fazer uma atividade no livro com vocês. Só para poder responder. Tá bom? Mas por enquanto vale nota não. Cadê Heloísa? Gabriela? Isadora? Eu cheguei agora. Anitta, bom dia. Bom dia. Bom dia. Rogério, bom dia. Bom dia, Pessoal, bom dia, Daniel. Letícia, Rafaela, João, bom dia. Jadir também de novo. Isabelle, bom dia. Gabriel só ligou o computador, Gabriel. Cadê Gabriel? Ô, tio, liga a câmera, tio. Oh, perdão, gente. Eu esqueci de ligar a câmera. Pronto. Nossa, eu Pessoal, tava olha falando só. brincando. Não, eu esqueci mesmo. Pessoal, pega o livro 2 de vocês. Nós vamos fazer uma atividadezinha, umas, né? Tio, olha o desenho que eu fiz. Legal, bonito. É a Dory. Adore. E eu só fiz um pedaço de memória recente. Eu assisti o filme já, muito legal. Pessoal, lembra de pegar o livrinho, por favor, tá? Nemo, onde é que ele está? As minhas frases preferidas são essas. Elas são engraçadas. Muito. Ô, Cecília, você faz um negócio que o seu cachorro Opa, te ama, gente. odeia, é muito engraçado. Tio, nós vamos fazer uma atividade lá da página 70. Eu vou explicar Eu ainda acredito na um página pedacinho. certinho. Eu vou explicar um pedacinho para vocês, usando a ideia da jujuba, só a ideia mesmo, tá? Não tem que ter a jujuba pertinho, não. Se tiver, bom. Se não tiver, não tem problema. Eu comi tudo. Só para poder entender. Ô, tio, olha o que a mamãe comprou pra mim. Aqueles marcadores bonitinhos. Tio, não tem página 70. Tem Oi? sim. Como assim? Ah, no livro 2. Ah, nossa, eu tô ficando doido. Eu tô olhando no livro 3. Tô doido. Eita, Jadir. Eu tô ficando doido, eu tô falando. Alzheimer pega em criança. Qual Alzheimer? Pegou a Dory também. Não, o negócio que eu tô com Alzheimer. Ô, Jadir. Alzheimer afeta 100% das crianças. Gente, Não. posso tirar as prints? Pode. Pode ter? Tio, eu cheguei agora, o que é pra fazer? Pega o livro, por favor, Eduardo. O livro 2, amiguinho. Eu o que, tio? Livro 2. Bom dia, Lara. Gabriel. Senhor por aqui, senhor Gabriel. Acordou agora, hein, amiguinho? Ô, Tá com tio. carinho de que levantou agora, hein? Bom dia, tio. Não, Agora. Sei acordei não. uns 10 minutos atrás. Nossa, quanto tempo. Tempo mesmo. Eduardo, você conseguiu ligar a câmerazinha, o Ramon também, o Rogério? Bom dia. Ô, tio, se eu Bom falar, dia. você não vai acreditar. Fala, amiguinho. Eu coloco um despertador para 7h20 da manhã. Tio, o meu despertador começa a tocar, ele toca 6, 6h30, 7 e 7h30. Para eu acordar 7h30, né? Mas hoje eu acordei mais cedo. Mas eu demoro Hoje, para levantar. Ô, tio, hoje eu acordei 6h20, porque eu fui dormir 10 horas em ponto.
Só que eu fui dormir, acordei 7h20, porque meu pai me acordou. Nossa, eu fui dormir Eu meia-noite não e consigo você meia. diz assim. Eu fui Eu dormir um Tio. horário assim mesmo, Daniel. Meia-noite e meia? É, eu fui dormir meia-noite, meia-noite e meia, por aí. É, porque ontem foi meu aniversário. Meus pais deixaram ficar até mais tarde acordado. Ficou mais velho ontem, Daniel. Ok. Parabéns, amiguinho. Ó, cadê o bolo, hein? Guardou o bolo pra gente? Não, Como assim, tio? provavelmente não. Eu vou lá na loja buscar bolo. Já deixa com a sua mãe, que eu vou lá buscar. Comprar de bolo. A gente pode começar a aula? Eu tenho que esperar até 8h10. Credo, O pessoal entrar. Nossa, que pressa. Tio, a Helena, ela vai faltar porque ela tá passando mal no psicológico dela. Mas por quê? Não sei, Já eu não sei entendi por quê. ela. Peraí, Cecília, ela tá passando mal psicologicamente? Sim, eu já sei por quê, provavelmente. O que é passando mal psicológico? Não. Psicológico da pessoa é quando ela tá triste. Ai, tá passando mal? E dependendo, ela pode até entrar numa depressão. Menina, Ah, ó, só falta a Helena. Não, falta mais gente. Falta mais gente. faltam 2 pessoas. Pessoal, quem tá com a câmera do início? Não, faltam 4 pessoas. Não é 24 que tem Falta 3. Aham. 3. Não, mas Ele. Oi. uma dessas Ia pessoas, faltar 2 se o tio não contasse. por exemplo, tira o tio. Aí fica 20. Aí tem que ter... São 24 alunos, né? São 23. 23, tem 23 na sala, tem que ter 24 por causa do tio. Ô, Gabriel, você viu o áudio que tu mandou ontem? Quê? Tio, Gabriel, Quê? olha, já são 8 e 8. Eu não sei se Você vai viu o áudio vir que eu mandei 20. Não, ontem? acho que ele já pode começar. 8 e 9, quer dizer. Não sei. Pessoal, olha só. Pessoal, façam o seguinte, pega o livrinho de vocês. Lá Já na vi página, na página 70. tá muito tempo já, tio. ó, eu vou pedir a vocês que tirem o som do celular de vocês, do computadorzinho, só para escutar por enquanto, tá bom? Tá bom. Só lembra o seguinte, nós vimos na nossa última aula que os átomos, né, que são aquelas jujubinhas, eles são os blocos de construção da matéria. Então, o que é matéria? Pessoal, matéria... 70. Pessoal, vou ter que mutar depois do tiro. Ela tá perguntando a página, tio. Ó, vou colocar para todo mundo qual é a paginazinha, tá bom? Depois eu devolvo o som de vocês. Página 70. Pronto. Pessoal, então olha só. O que acontece? Quando a gente pensa, pessoal, em matéria, primeiro, pessoal, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, esse potinho de tinta é matéria, o potinho e a tinta. Mas, Gigão, por que isso aqui é matéria? Porque esse aqui tem quantidade, eu consigo medir com uma balancinha, e isso aqui vai ocupar lugar no espaço. Pessoal, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tem volume, é matéria. Nós medimos volume numa aula da semana passada, e na nossa última aula dessa semana, a primeira aula, na verdade, nós montamos algumas moléculas usando jujuba. Pessoal, naquela atividade, a jujuba representa o quê? Os átomos. Mas, digamos, quem são os átomos mesmo? São os blocos de construção da matéria. Os átomos são aqueles que juntos formam moléculas, formam substância, formam compostos iônicos, e eles juntos formam a substância. Então, quando você olha para um copinho de água, por exemplo, você enxerga a água como um todo, mas ali dentro existem várias moléculas de água. E cada molécula é formada por um conjunto de átomos, tá bom? Por exemplo, ó, eu vou pegar como exemplo, deixa eu pegar aqui o André. André, amiguinho, pega a sua jujubinha aí para mim, por favor. Tira para mim aí, André. Isso. Tem uma jujubinha que a gente montou, uma molécula, a gente montou da molécula de água. Você consegue pegar para mim? A da moléculazinha de água? Opa. Deixa eu devolver o seu áudio. Você consegue? Procura aí para mim. Qual que é? A vermelha com uma verde. É uma vermelhinha e duas verdes.
Ah. Aqui. Essa? Isso, exato. Pessoal, isso aqui que o André está mostrando representa a molécula de água. Essa molécula de água é formada por quantos átomos ao todo? 3. 3 átomos. Pessoal, é um átomozinho do 1 de elemento oxigênio e 2 de hidrogênio. 2 de hidrogênio. Então, quando você olhar para um copinho com água, você vai encontrar bilhões, trilhões dessa moléculazinha. Então, vamos lembrar o seguinte, os átomos formam as moléculas e as moléculas, elas juntas formam uma substância, tipo a substância água. Obrigadinho, André. Ô, tio, André, pega aquela outra molécula grandona que nós montamos. Oi? Acho que ela vai tem que desmontar, mas botar ok. água no microscópio, moléculas? Então, não dá para ver as moléculas, sabe por quê? A microscopia comum, ela não nos dá resolução para enxergar moléculas nem átomos. Essa? O que eu consigo ver, alguma coisinha, é na microscopia eletrônica, eu consigo ver vestígio de moléculas e átomos. Não dá para ver, não. Olha lá, o André está mostrando para a gente, pessoal, uma molécula de gás butano. Ao todo, são quantos átomos ao todo? Não sei, que eu não tô com a minha para contar. Conta aí, André, pra gente. São quantos átomos? Calma aí. 14. 14 átomos. Então, pessoal, o butano é o que eu vou encontrar num botijão de gás, por exemplo. Então, você vai encontrar trilhões de moléculas de butano dentro de um botijãozinho de gás. Lembrando que a substância, nesse caso, é formada por moléculas e a molécula é formada por átomos. A gente montou outra molécula, André? Você lembra, amiguinho? Tem uma outra perdida aí? Tem uma roxa e uma com 2 jujubas vermelhas. Me mostra ela, por favor. Calma aí, então. Só guardar aqui a grandona, porque, né? Ô, tio, você tá sozinho dentro de casa? Oi? Você tá sozinho dentro de casa? Eu moro sozinho. Então por que a porta atrás de você tá se mexendo? Ah, tá. É porque a janela tá aberta e o vento passa e mexe ela. Ô, tio, e o galo ficou quieto? Não tinha 2 Eu jujubas. falo isso agora. Meninos, foco. Não tinha 2 A jujubas. Chuchu matou ele e comeu. Tinha que ter 2 Ô, jujubas tio, na... O meu galo não canta mais, não. Então, Eu já comi Nem ele. anda, né? Nem anda. Pessoal, foco, meninos. Eu não como galo. Galo não como, não. Ah, pode ser. Pessoal, isso aqui representa a molécula de gás oxigênio. Quantos átomos tem essa molécula? Fala para mim, tá liberado o áudio. 2. É 2. Pessoal, são 2 átomos iguais ou diferentes? Não, tio, são 3 átomos. É um no meio e 2 na ponta. Não, essa molécula que eu tô mostrando. Olha do André segurando. Isso. Peraí, cadê? Ó, do André. Olha do André que ele tá segurando. Já foi pra outra. Dióxido de carbono. Essa daí que tem os 2. 3. Exato. O dióxido de carbono tem 3. Obrigado, André. Pessoal, então, ó, vamos lembrar que todos os átomos, eles são os bloquinhos. Quando você olha para uma roupa, para o papel, né, para qualquer coisa, para o vidro, eu vou lembrar que é formada por moléculas e cada molécula é formada por um conjunto de átomos. E tudo isso é matéria. Lá na página 70, dá uma olhadinha para mim, por favor, na página 70. Todo mundo. O número 1? Nós vamos encontrar, pessoal, 3 perguntinhas. E nós vamos começar a responder agora, tá? Vai ser da página 70 e depois da página 73. Tá bom? Pessoal, na página 70, tá assim, ó. Considerando a área de ciências da natureza, que é a biologia, a química e a física, cite algumas características da matéria. Pessoal, o que a matéria tem, que nós já falamos aqui? 2 coisas que são propriedades dela. Ela tem massa e volume. Então, Ela tem massa e Volume. e volume. Pessoal, o que significa falar que ela tem massa? Significa tem que ela tem um peso. certo peso. Isso, ela tem... Não, vamos trocar agora por quantidade. É Porque isso. nós vamos perceber que peso
É uma propriedade associada à massa, mas não é a mesma coisa, não. Tudo que você vê, pessoal, no mercado, em qualquer momento, quilograma, tonelada, grama, miligrama, isso é massa. Mas, Gigão, e o peso? O peso é calculado com base na massa. No cotidiano, as pessoas confundem massa e peso, que não são a mesma coisa, tá? Então, quando você compra 5 quilos de açúcar, você compra um pacote com uma quantidade de matéria, de massa, de 5 quilos, tá bom? Então, ele tem massa, tem quantidade, dá para medir com uma balancinha. E o volume, é o que da matéria, o volume? É o Espaço? É o espaço ocupado. É o espaço ocupado pela matéria. Pessoal, toda matéria ocupa espaço, tá? Matéria sólida, líquida ou gasosa, ela vai ocupar espaço. E a gente consegue medir o espaço com facilidade, tá? Massa dá para medir, espaço, volume dá para medir também. Toda propriedade ela é mensurável, dá para você conseguir medir. Mede, calcula, né? Pensando nisso, olha a questãozinha 2. Lê para mim, Cecília, a questãozinha 2. Você viu que a massa e o volume podem ser medidas. Entre os seguintes instrumentos, qual é o mais indicado para medir a massa de um material? Um copo graduado. Balança? Uma Eu acho que é o- balancinha. Ó, vamos lá comigo. O copinho graduado, ele mede o quê? Fala para mim. Mas ele mede o quê? Líquidos. Líquido. Mas ele mede o quê do líquido? Litros, litros. Litros. Mede ml. Coloca aí na frente. Mede o volume. Volume. O espaço. Volume. Então, pessoal, o copinho graduado, ele mede o volume de uma substância, nesse caso líquida, né? Nós vamos encontrar, pessoal, um outro material aí dentro, que cadê? O termômetro. O que o termômetro mede? Temperaturas. Temperatura. Coloca aí na frente para mim, por favor. Mede temperatura. Então, mede temperatura. A balança, ela mede o quê? Isso. Massa. A balança mede massa, tá? Então, pessoal, a medição de massa... Oh, meu Deus. A medição de massa é feita com uma balança. Então, eu vou destacar de uma cor aqui, ó, medir massa, e vou destacar a balancinha, ó. Porque a balancinha, ela mede massa. Pessoal, e a régua? Ela mede o quê? Comprimento. Comprimento. Muito bem. Aí, tio. Ó, Na verdade, nem só comprimento, né, tio? Ele pode medir a altura também, né? pode medir a altura também. Aí eu posso pensar que é um comprimento na vertical, mas sim, mede O quê? comprimento, altura, né? Igual o Gabriel falou. Então, pessoal, tem que ficar muito claro para vocês o que cada aparelho mede. Então, vamos pensar. Um equipamento chamado de copo graduado, né, vai medir volume, que é o espaço ocupado por um material qualquer. Termômetro, mede temperatura. Régua, comprimento, altura, distâncias, né? E a balancinha, ela mede a massa lá em cima. Então, copo em casa, copo americano, xícara, são medições de volume. Tá bom? Dúvida nisso? Não. Não. Né? Pessoal, sobre os átomos, nós vamos analisar as afirmações e julgá-las verdadeiras ou falsas. Primeiro, pessoal, os átomos são partículas formadoras da matéria? Sim. Sim. Pessoal, os átomos são os blocos de construção da matéria. Verdadeiro. Vou colocar aqui um Vzinho, ó. Ô tio, sabe por que eu tinha falado copo graduado? Eu tinha falado copo graduado por causa que no meu copo ele tinha vários tipos de medições. Tinha de litro, tinha de xícara, tinha de trigo, de chocolate, um montão de Isso. coisa. Mas é para medir Eu volume. também. É para medir volume. Pessoal, letra B. Podem ser vistos a olho nu em diversos ambientes. Falso. Pegar? É falso. Pessoal, mesmo usando o microscópio lá na escola, não dá para ver os átomos, né? Eu consigo ver, pessoal, algum vestígio de átomo como?
com microscopia eletrônica eu consigo ver, assim, um sombreado, um contorno, mas enxergar os átomos não é possível não, tá? O que nós temos hoje são modelos matemáticos de átomos. Não dá para enxergar os átomos, não. Apresentam-se de forma pouco variada na natureza. Existem poucos átomos na natureza ou muitos tipos de átomos? Muitos. Muitos tipos de átomos. Aí, de forma pouco Então é variada. falso. Ah, tá. Então é falso, pessoal. Falso de novo. Porque O cara existe... tá falando Ué, que tá porque é eles pouca têm variável. vários, né? Posso mostrar para vocês? Muito, como é que vai ser pouco variada? Olha só. Eu não olhei um pouco. Ah, a gente vai ter que Vocês decorar repararam que a lógica, tio. Não, não Meu irmão tem. decorou essa tabela. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha. Já conhecem, tá? Já ouviram falar, já viram em algum momento o pessoal da tabelinha periódica. Deixa eu só ampliar a imagem aqui, ó. Ver a imagem. Isso. O que acontece? Lá no ensino, no 9º ano e depois do ensino médio, eu vou voltar com vocês, né, e vou falar para vocês de tabelinha periódica. Lembrando que, ó, tudo isso que está representado na tabela periódica são átomos de elementos que existem na natureza. Alguns são naturais. Os que vocês... Tio, quais são os que estão ali embaixo? São elementos, os que estão de pretinho são naturais. Os branquinhos são elementos artificiais que não tem na natureza. Então, pessoal, o que vocês verem com o pretinho, verde, vermelho, são todos elementos que são naturais. O que está de branquinho é artificial. Então, por exemplo, cada elemento químico tem um símbolo, tá bom? Cada um tem um símbolo. Então, por exemplo, qual é o símbolo do carbono? C. Do oxigênio, O. Do flúor, F. Ah, digamos, mas o símbolo tem a ver com o nome, nem sempre. Por exemplo, o elemento químico ouro, o símbolo dele vai ser AU. Mercúrio, HG. Uai, por que não tem nada a ver o nome com o símbolo? Simplesmente, pessoal, não só para não confundir, mas os nomes, eles são em latim, não são em língua portuguesa. Tá? Então, por exemplo, ouro em latim é aureum, não é ouro. Então, o símbolo tem a ver com o nome em latim. Mercúrio, pessoal, mercúrio em latim é hidrargirium. Nada a ver, né? É diferente. Então, lá na tabelinha periódica, você vê aquela infinidade de elementos, de átomos que você encontra na natureza. Alguns são artificiais, claro. E o nominho, nós vamos ver depois símbolos. Digamos, o símbolo é em português. Não é. Os símbolos são sempre latinizados, tá bom? São em latim. latinizados. São. Pessoal, ficou verdadeiro, falso, falso. E a última? Quando Verdadeiro. 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 Formam moléculas. Aí é o seguinte, ó. Essas moléculas, né, juntas, formam uma substância. Então, por exemplo, se eu pegar, pessoal, uma garrafinha com água, igual mostra aqui, você encontra na água várias substâncias. Pessoal, a água que nós incluímos é uma mistura. Quando eu falar de mistura, eu vou voltar e vou retratar para vocês as misturas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Na natureza, por exemplo, nenhuma água é pura. Não existe água pura na natureza. Não existe. Toda água ela vai estar misturada com alguma coisa, sempre. Mas digamos água mineral. Pessoal, olha só essa garrafinha de água mineral. Além da água, eu vou encontrar estrôncio, vou encontrar cálcio, magnésio, potássio, sódio, fluoreto, cloreto, brometo, carbonato, sulfato, fosfato e ferro, tá? E tem fluoreto, tem fluoreto também. Ô, Então, tio, literalmente o nome é água mineral, ou seja... Isso. Mas, por exemplo, a água de torneira, ela tem isso, mais alguns acréscimos que o SAI faz lá para o tratamento da água. Então, a água de torneira do SAI, ela vem misturada com coisas que já são naturais e outras que o SAI coloca nela. Mas a água filtro, pessoal, porque chuva, por isso que existe o a filtro água lá de para água virar, para água voltar a ser água. não, foco. Pessoal, a água da chuva, por exemplo, ela é uma água que vem misturada com material da atmosfera, com poeira, pólen e tem minerais também. Pode falar, Daniel. Mas é água filtrada? Tio, mesmo água filtrada, tá vendo isso aqui que tá na água mineral?
estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, isso passa pelo filtro, tá? O que o filtro consegue segurar? O filtro segura, por exemplo, se tiver bactérias, fungo, então materiais que são grandes, o filtro segura. Qualquer coisa dissolvida na água passa pelo filtro. Por exemplo, se você colocar no filtro um pigmento que se dissolva na água, quando você filtra a água, o pigmento passa junto com a água pelo filtro, tá? Toda substância dissolvida na água, ela não fica presa no filtro. Então, digamos que você tem uma bactériazinha, na nossa região tem, tá? É uma cianobactéria, é uma bactériazinha azulada. Ela causa, quando ela está em grande quantidade na água, ela produz uma toxina. Essa toxina, ela se dissolve na água. E quando se filtra a água, ela passa pelo filtro. Por isso que o SAI filtra a nossa água também. Mas o SAI ele faz análise da água todo dia para saber se tem ou não essa bactériazinha. Porque se tiver, o filtro não funciona. Não funciona. Então, eles vão fazer o quê? Um monitoramento da água para evitar substâncias ruins dissolvidas na água. Porque ele consegue tirar da água muita coisa. Mas uma toxina dissolvida passa. Tio, Posso agora? Fala, Isadora. Rapidinho, Gabriel. Fala. Rapidão, hein? Por isso que existe o filtro para botar em torneira, porque aí volta-se a água assim, só com essas substâncias. Eles tiram o negócio que sai e bota na água. Isso. Ô, Isadora, vocês conhecem filtro a carvão ativado? Vocês já ouviram falar? Não, aqui só tem filtro de torneira. Não, mas dentro do filtrinho, né, às vezes tem carvão ativado. Os pais devem saber. Então, se você perguntar ao seu pai... eu tenho um. Tem? Então, o filtro a carvão ativado, ele tira da água algumas substâncias, como, por exemplo, o cloro, alguns materiais que o SAI adiciona à água para tratamento, eu consigo tirar da água com carvão ativado, tá? Então, alguns filtros conseguem reter algumas substâncias da água. Eu vou Pode falar, perguntar para minha mãe. Ô tio, Oi? é estranho dizer que o SAI coloca algumas coisas aí na água por causa que falar que ele tira lá a sujeira lá pra gente poder beber, mas ao mesmo tempo ele coloca coisas. Então, Gabriel, só uma observação. A água, alguém já viu o Rio Pequeno? Sabe onde fica? Vocês conhecem o Rio Pequeno, pessoal? Ninguém conhece o Rio Pequeno, Sim, não? eu conheço, tio. Eu conheço. Onde, ô, Cecília? Quê? Você mora onde? Eu moro aqui no BNH. Ah, tá. Eu pensei que você morava perto do Rio Pequeno. Não, mas tudo bem, você conhece. Né? Conheço, meu pai trabalha perto de lá. Oi? Meu pai trabalha perto de lá, ele tem um consultório. Pessoal, o Rio Pequeno, por exemplo, ele é sujinho, tá? Se você for ver a água do Rio Pequeno, é uma água escura. Para tirar aquele material que escurece, que deixa a água pigmentada, o SAI adiciona à nossa água sulfato de alumínio, que deixa a água clarinha. Ele vai adicionar cloro para matar bactérias, fungos, por exemplo, e flúor para deixar os nossos dentes resistentes, porque o flúor inibe a formação de cárie na população, por exemplo. Então, ele vai colocar sulfato de alumínio para tirar aquela cor da água, vai colocar cloro para matar bactéria, fungo, vírus, e vai colocar, pessoal, flúor para dar resistência ao nosso dentinho. Então, precisa misturar os coisas na água. Não tem jeito, tá? Inevitável. Nós vimos, pessoal, na última aula, substâncias simples e compostas. Qual a diferença entre elas? O que é uma substância simples? Uma substância que tem o mesmo tipo de axônio. Átomos. Isso, Átomos. de átomos. Isso! Exato. Sim. Então, quando você tem uma substância com os mesmos átomos iguais, ela é simples. Se elas tiverem átomos diferentes, é uma substância que é composta. Belezinha? Pessoal, esse conceito de simples e composta, tá claro para todo mundo? Sim. Então, belezinha. Pessoal, abra o livro, por favor, agora na página 73, tá? Lá na página 73, eu quero saber, pessoal, o que é uma substância. Olha só, considerando o ponto de vista científico. Tio, Oi. Gabriel?
Travou. Eu quero perguntar aqui o que você falou. Pessoal, é só para mim que o Gabriel tá travando? Não, né? Tio, Oi, pode falar. Gabriel? Gabriel, travo. Gabriel, depois que você voltar, amiguinho, você pergunta, tá bom? Pessoal, vão lá comigo, ó. O que é uma substância? Eu sei que os átomos formam moléculas. E as moléculas juntas formam o quê? Matéria. Matéria ou substância mesmo. Vou colocar aqui, ó. É a... Oi? Matéria formada pela união de moléculas do mesmo tipo. tio, agora você está me ouvindo? Agora eu tô. Eu quero perguntar o que você está falando lá do SAI, que eu caí. Você falou que adiciona tal coisa, aí flúor, aí depois eu caí. Deixa eu só escrever aqui, Gabriel, rapidinho, amiguinho. Átomos iguais entre si. Pessoal, olha só. O que acontece? Uma substância ela é formada pela união de moléculas do mesmo tipo. Em alguns materiais, são átomos iguais. Então, por exemplo, numa peça de ferro puro, você encontra vários átomos de ferro formando a substância. Numa peça de ouro puro, você encontra vários átomos de ouro formando a mesma substância. Agora, dentro de uma garrafinha com água pura, né, a chamada água destilada, que eu vou encontrar só em laboratório, eu vou encontrar várias moléculas do mesmo tipo, tá? Água pura, lembra disso, sexto ano? Água pura é a chamada água destilada, ela só tem em laboratório, tá bom? Eu tenho que preparar essa água, na verdade, tirando dela todo o material que está ali, iônico, particular, eu deixo ela purinha. Não pode beber água pura, tá? Porque ela faz mal, não pode ser ingerida. Toda água de ingestão humana ela tem que ser uma água misturada com minerais, obrigatoriamente. Eu encontrei, diga, eu fui na farmácia, comprei água destilada e vou beber. Posso? Não pode. Porque a água destilada, ela tira de você os minerais, tá? E passa para ela. Então, ela não é uma água própria para consumo humano direto, né? Ela não é potável. O que eu vou fazer, então, com a água destilada? Pessoal, a água destilada é usada para fabricar medicamento. Então, para fazer xarope, fazer shampoo, fazer essas loções todas, aí se usa água destilada. Para fazer perfumes, aí eu vou usar água destilada assim, tá? Então, no preparo de fármacos, cosméticos, né? Aí eu vou usar água destilada. Para beber, não pode. Quando as aulas voltarem, né, numa oportunidade, eu vou levar no laboratório e vou mostrar para vocês a água destilada. Que é usada lá para fazer o quê? Medicamento, uma aula prática, mas ela não é usada para consumo. Tiago, cianeto é uma substância química que é tóxica, muito, muito, muito tóxica. Ela é encontrada em alguns materiais. Por exemplo, Tiago, mandioca brava é um tipo de mandioca, um tipo de mandioca que traz... a mandioca brava ela é tóxica. Índio, quando vai comer esse tipo de mandioca, ele pega a mandioca, corta ela todinha e seca ao sol, porque o cianeto evapora. Se alguém comer a mandioca brava sem cianeto, a pessoa morre, tá? Não pode não, o cianeto é muito forte. Tio. Oi? Pode falar. Tio, você não me respondeu lá o que eu perguntei lá. Rapidinho, Daniel. Ô, Gabriel, o que acontece? O SAI, para poder purificar a nossa água, eles adicionam na água principalmente sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele tira o que está dando cor à água, a sujeirinha na água. Não, sim, tio. Você falou também que eles adicionam cloro e flúor, mas aí eu caí depois você falou do flúor. Vamos lá. Adicionam cloro para matar bactérias, fungos e vírus e adicionam flúor. O flúor é para evitar que a população tenha cárie.
toda a água no Brasil, eu acho que no mundo, ela é fluoretada, obrigatoriamente, porque o flúor inibe a formação de cárie na população, diminui a formação de cárie na população, tá? Então, por Licença, lei tio. federal, tem que ser colocado, pessoal, flúor na nossa água. A lei obriga a colocação. Olha, por favor, a sua água mineral em casa. Toda água mineral tem flúor. Ah, mas, Gigão, tem que colocar. É obrigatório a empresa colocar flúor. O SAI coloca, a linha água mineral coloca. Mas, tipo, você não... Tio, mas a gente já viu isso. A gente foi lá no site, viu todo o processo, tudo que eles colocavam. Foco, fala, Daniel. Foco. Mas não é só porque tem flúor e flúor que diminui a cárie na população, tem flúor na água, não é por isso que você tem que deixar de escovar o dente, né? Não, pessoal, olha só. O flúor é para inibir a formação de cárie, mas assim, a higiene bucal é essencial, tem que acontecer, tá bom? Tio, outra coisa. Ah, Queria falar que tem cianeto na semente de maçã também. sim, sim. Mas a concentração é pequenininha, tá bom? É bem pouco. Aí, tipo, só se você comer meio copo de semente de maçã. Então, algumas frutas têm, tá? Sério? A quantidade ela pode causar alguns transtornos. Pessoal, o que é uma substância? Nós vamos diferenciar uma substância simples de uma composta. Como é que eu posso escrever isso quimicamente? Substância composta quando tem mais de 2 tipos de átomos. Essa aqui é falando do jeito químico, tio? Fala de novo, Cecília. Quando... Deixa pra lá. Não, tá certo. Mais de um tipo de quê que você falou? Átomos. Isso. Aí eu posso trocar também, Cecília, por elemento químico, tá? Não tem problema. Mas eu posso deixar mais de um tipo de átomo. Ou vou colocar aqui, ó, diferentes elementos químicos, que é a mesma coisa que mais de um tipo de átomo, tá bom? Então, se eu colocar, ó, substância composta, quando tem mais de um tipo de átomo, ou diferentes elementos químicos, é a mesma coisa, tem o mesmo efeito, tá bom? Tá, e a simples? A substância simples, ela é composta por um tipo de átomo e um elemento químico. Peraí, fala de novo. É que a substância química não, é normal, ela é composta por um tipo de átomo. Tá errado? Não, tá certo. É átomo, acho que Mas a composta a gente já fez, tia. Não, a substância simples. Quando vou colocar aqui, ó. É por causa que eu vi. É por causa que eu vi. Por um tipo de Eu vi átomo. assim. Vou colocar aqui, ó. O mesmo elemento químico. Pessoal, se eu colocar um átomo ou o mesmo elemento químico, aí o efeito vai ser o mesmo, tá bom? Vou colocar substância simples também. Tio, Oi? só agora que eu percebi, tio, eu escrevi, em vez de substância composta, eu escrevi substância química. Substância química? Olha só, uma substância composta é uma substância química, uma substância simples também é uma substância química, tá? Aí, lembrando que as duas são químicas, qual a diferença? Uma tem mais de um tipo de átomo e outra tem sempre os mesmos tipos de átomos, igual nós montamos com jujuba, lembra? Pessoal, vamos copiar que eu vou subir um pouquinho. E lá embaixo eu vou destacar quais são substâncias simples e quais são substâncias compostas. Vocês têm, pessoal, marca-texto, alguma coisa aí assim, colorida? Tem? Sim. Tá. Ô tio, mas a aula não acabou, não? Ixi, já acabou. Vou passar para casa, então. Pessoal, a questão 2 fica para casa. Tira print. Ok, já tirei. E a questãozinha 2. E, Sestrona, eu quero fazer uma coisinha com vocês.
Na página 75 tem uma atividade prática. Eu queria fazer essa atividade com vocês. Acha possível conseguir esse materialzinho para fazer essa atividade? O que vocês acham? Qual o negócio, professor? Página 75. Ah, tá. Ô, tio, o que é rolha de cortiça? Consigo, tio. Consegue, tio? Olha, rolha de cortiça é aquelas rolhas de garrafa, não tem? Ô, tio, eu ainda tava anotando. Acho que eu consigo, tio. Eu tirei print. Eu mando pra vocês. Rolha de cortiça é rolha normal? Tá me anotando ainda? Isso. Vamos fazer assim, pessoal. Ó. Não há, digamos, eu não tenho rolha em casa. Tira a rolha, então. Quem não tiver rolha, tira a rolha. Os outros materiais são mais simples. Ó, areia é fácil, sal é fácil, álcool é fácil, água é fácil, copo é fácil, colher é fácil. Se não tiver a rolha, não tem problema. Não precisa, tá? Então, olha o materialzinho da página 75. Separa para a próxima aula. O que não tiver, não tem problema. Eu vou mandar um recadinho para vocês, ou para os pais, tá bom? Ô, tio, a areia tem que ser areia branca ou pode ser areia de lagoa? Qualquer areia, tio. Qualquer areia. Tá bom? Já Pessoal, mandar no book, tio? hã? Já mandar isso no book que eu vou fazer? Tio, Ainda o não, pessoal. recipiente tem que ser descartável ou tipo de cozinha? Não, ó. Pessoal, tanto faz. O que vocês conseguirem para mim tá ótimo. Tá? O que dá para fazer, dá para arranjar aí, para mim tá bom. Pessoal, vou liberar que vocês têm aula agora. Muito obrigado pela aula de hoje. Tenham uma excelente quinta, Nada. sexta e ó, um bom final de semana. Obrigada, tio. Obrigado, Tchau, tio. Bom dia. Obrigada. Beijo. Tchauzinho. Tchau.